O balanço continua e você tem idosos aí na sua casa. O assunto agora é importante demais, viu? A gente fala sobre a depressão que atinge cada vez mais idosos no Brasil e no mundo. É agora, a pausa do café está no ar. Com muito prazer, a gente recebe o médico clínico geral e geriatra Alexandre Brito. Doutor, bom dia, bem-vindo. Vamos tomar esse cafezinho aqui, preparado com muito carinho para todos nós. Vamos lá, qual a principal diferença, doutor, da depressão nos mais jovens para a depressão nos idosos? Bom dia. Bom dia, é um prazer mais uma vez estar aqui para a gente conversar sobre saúde do idoso. E a depressão nos idosos, ela tem características ditas atípicas se comparadas ao adulto jovem, principalmente porque nos idosos depressivos as manifestações psíquicas semelhantes à demência, elas são gritantes. Então a falta de memória, a falta de atenção, e aí muitas vezes o paciente chega na nossa consulta com seus familiares com uma queixa de que está perdendo a memória. E muitas vezes com um diagnóstico já feito pelos familiares, olha, meu pai, minha mãe está com demência. Quando a gente vai investigar, não se trata de demência, se trata de uma falsa demência, porque ali por trás há um processo depressivo. Doutor, por que tem se tornado tão comum a depressão também nos idosos? Olha, existem explicações e teorias lógicas acerca da predisposição que o idoso por si só já tem para se deprimir. É uma estrada de perdas, é uma estrada de lutos, ele presenciou, ele venceu muita coisa, né? Então isso já predispõe. E quando a gente fala em luto, a gente precisa adentrar num conceito psicanalítico de que o luto pode significar não somente a perda de um ente, de um animal de estimação, mas a perda de objetos, a perda de uma casa, a perda de uma habitação, a perda de tudo aquilo que você depositou ao longo da convivência com aquilo, uma afetividade. Então aquilo que você deposita afeto e você perde, você pode entrar num sentimento, numa sensação de luto, e o luto predispõe a um quadro depressivo. Doutor, quem tem idoso em casa agora, está nos assistindo, a que sintomas ele deve ficar atento e o sinal de alerta ser ligado e ele dizer, pode ser isso? Gente, se o seu idoso, a sua idosa, muda o comportamento, procure imediatamente um geriatra. Procure imediatamente o seu clínico, se for mais acessível, mais fácil para você ir. A porta de entrada para avaliação da saúde física, mental do idoso é o geriatra. Muitas vezes recebemos idosos que já peregrinaram por várias especialidades, se submeteram a vários tratamentos e deixaram para ir para o geriatra por último. Então, a gente precisa dar essa atenção, a gente precisa perceber se o nosso idoso em casa está tendo uma anergia, ou seja, a energia cai, ele está cansando com facilidade, condutas, atitudes, ações que ele tinha, que fazia mais à vontade, para ele hoje realizá-las, ele gasta energia como se fosse um esforço além de qualquer média para poder realizar. Então aí tem alguma coisa estranha e é também um sinal muito característico dos idosos que estão com depressão. As manifestações físicas de dor. É difícil o idoso assumir que está triste, como os adultos jovens. Eu estou com sentimento de tristeza. Não, ele pode até negar que está triste e chegar no seu consultório, no consultório do geriatra, com uma queixa de distúrbio de sono. E quando você vai ver ali, tem um processo depressivo sem manifestação de tristeza, sem manifestação de angústia. Doutor, aqueles esquecimentos também podem ser um dos sintomas da depressão no idoso? Muito frequentemente, faz parte diretamente do quadro de depressão no idoso e é o que confunde com a demência. Por isso que a gente chama de pseudodemência, falsa demência, porque está inserida no quadro de depressão, mas não é demência. Agora, eu preciso deixar amarrado aqui uma situação que é um motivo de muita confusão diagnóstica. O processo demencial, principalmente o Alzheimer, ele pode ser aberto com um quadro depressivo, ou seja, a depressão fazer parte do Alzheimer. Entretanto, sintomas de demência na depressão são da depressão e muitas vezes não quer dizer que tem ali um processo demencial. Pode existir, mas coexistirem, mas não é tão frequente. Os sintomas de depressão com sintomas que imitam a demência é mais frequente. Mas lembrem-se, demência pode estar
associada ao processo depressivo também. Daí essa importância do tema para a gente fazer essa diferenciação. Doutor, o que fazer para evitar a depressão no idoso? Tem como inserir ele em que atividades? Levar o seu pai, sua mãe para fazer o quê? É um desafio, né? Mas, na verdade, se a gente pudesse planejar psicologicamente o nosso envelhecimento, ou tentar fazer isso, é muito útil, né? Então, onde eu estou depositando a minha afetividade? Eu estou me apegando muito a quê? Não é? E o que é que eu preciso compensar psicologicamente em relação às perdas que eu tive? Muitas vezes a própria aposentadoria por si só, ela é um dos gatilhos para a manifestação depressiva. Pessoas que trabalhavam muito, produziam muito, eram socialmente reconhecidas pelo seu trabalho, ou seja, tinham prestígio, e isso muitas vezes na fase do envelhecimento acaba. Ele perde o prestígio, então isso tudo mexe psicologicamente. É preciso ver como se encara isso ao longo da vida, como ele elabora psicologicamente esses acontecimentos ao longo dessa estrada. Seria muito importante que a gente pudesse planejar psicologicamente o nosso envelhecimento para ter uma certa proteção contra os gatilhos da depressão, não é? Doutor, incentivar os pais para exercício físico, caminhada, outras atividades artísticas, culturais, ir a uma festinha que tem no bairro, fazer com que eles saiam de casa, pode ser um incentivo a mais para começar a lidar com esse processo no pré-depressão ou durante a depressão? Perfeito. Isso tudo que você mencionou e que citou na pergunta anterior faz parte da proteção, faz parte da prevenção e faz parte do tratamento. Tem que... eu não quero ir, mas tem que incentivar, claro que não vai se impor, não vai obrigar, mas é bom dar opções, né? O incentivo faz parte da oferta de opções que você vai fazendo para aquele idoso ter uma vivência mais social, porque há o isolamento, né? O idoso ele também se isola muito no processo depressivo, aí já semelhante à depressão no adulto jovem, mas então tentar criar um cenário que possa inseri-lo em atividades sociais, de convívio, é importante sim. A psicoterapia, né? Nós temos nessa geração quase um preconceito em ir para o psicólogo, em fazer psicoterapia, e na verdade, praticamente todos nós vamos precisar de psicoterapia, né? Era o que eu iria perguntar. Para a gente fechar, doutor, o tratamento também é com terapias, sim, vai com psicólogo, sim, ou em alguns casos vai no remédio? Não é só farmacológico, não. É preciso fazer sim, porque ajuda muito. Psicoterapia é horizontal ali com tratamento farmacológico, né? E é uma barreira levar essa turma lá para o psicólogo. Essa geração pra gente já é difícil? Ainda é, né? E o desabafar também na consulta geriátrica, nós temos essa oportunidade de permitir e tentar estimular que o idoso fale. Doutor, muito obrigado. Que tema, que assunto importante, né? Um abraço e volte mais vezes, tá? Muito obrigado, é um prazer, espero ter sido útil. Um abraço a todos. O senhor sempre é útil aqui. Muito obrigado, viu, doutor?